Imagine por um momento que há um interruptor dentro de sua mente. Um interruptor que, quando ativado, pode transformar completamente sua realidade econômica. Um mecanismo mental tão poderoso que literalmente reprograma seu cérebro para atrair oportunidades, dinheiro e abundância quase automaticamente. Parece bom demais para ser verdade? Isso é exatamente o que eles querem que você pense. Bem-vindo! Nos próximos minutos, vou compartilhar com você o que considero ser a informação mais valiosa que você já ouviu sobre o poder de sua mente para criar riqueza. Mas primeiro, deixe-me fazer uma pergunta. Você já notou como algumas pessoas parecem ter um ímã para o sucesso? Como tudo o que eles tocam parece se transformar em ouro? Enquanto isso, outros lutam dia após dia, ano após ano, presos em um ciclo interminável de escassez e restrições econômicas. A diferença não está em sua inteligência, em sua educação ou mesmo em suas conexões. A verdadeira diferença está em algo muito mais fundamental: sua programação mental. Mais de 30 anos atrás, Brian Tracy, que deixou de ser um trabalhador braçal sem educação universitária para se tornar um dos especialistas em desenvolvimento pessoal mais respeitados do mundo, descobriu um método revolucionário para reprogramar a mente e atrair abundância. Um método tão eficaz, tão transformador, que certos grupos de poder tentaram sistematicamente mantê-lo escondido do público em geral. Por quê? A resposta é simples: conhecimento é poder. E quando você descobre como sua mente realmente funciona e como você pode programá-la para o sucesso, você se torna imparável. Deixe-me contar uma história pessoal. 5 anos atrás, minha vida era completamente diferente. Eu estava me afogando em dívidas, trabalhando em um emprego que odiava e vendo meus sonhos se afastarem a cada dia. A ansiedade financeira me consumiu. Cada conta, cada despesa inesperada parecia um golpe devastador. Então, por puro acaso ou talvez tenha sido o destino, descobri os princípios de reprogramação da mente de Brian Tracy em um seminário privado. Não era informação disponível para o público em geral. Foi reservado para um pequeno grupo de empresários e empresários de alto nível. O que aprendi naquele seminário mudou minha vida para sempre. Em menos de 18 meses, tripliquei minha renda. Eliminei todas as minhas dívidas e, o mais importante, transformei completamente minha relação com dinheiro e sucesso. Não estou aqui para me gabar. Estou aqui porque acredito firmemente que esse conhecimento não deve ser exclusivo de alguns privilegiados. Você merece conhecer essas técnicas. Você merece ter as ferramentas necessárias para criar a abundância que deseja em sua vida. Neste vídeo, vou revelar exatamente o que é o método proibido de Brian Tracy, por que é tão eficaz e, o mais importante, como você pode começar a aplicá-lo hoje para transformar sua realidade financeira. Este não é um truque rápido ou uma fórmula mágica. É ciência do cérebro aplicada. É uma programação neurolinguística combinada com décadas de pesquisa sobre a psicologia do sucesso. E funciona, independentemente da sua situação atual, do seu histórico financeiro ou das suas circunstâncias. Prepare-se para descobrir o interruptor da abundância que existe em seu cérebro e como ativá-lo deliberadamente. Os 7 padrões mentais tóxicos que estão sabotando silenciosamente sua prosperidade e como eliminá-los para sempre. A fórmula de religação neural que Brian Tracy usou para transformar sua vida de extrema pobreza em riqueza extraordinária. O protocolo diário de 11 minutos que literalmente reconecta seu cérebro para identificar oportunidades que os outros simplesmente não conseguem ver. E muito, muito mais. Mas antes de prosseguir, devo dar-lhe um aviso. O que você está prestes a aprender é extremamente poderoso. Não é para todos. Se você está satisfeito com sua situação financeira atual, se não tem ambição de crescer e prosperar, esta mensagem não é para você. No entanto, se você está pronto para uma mudança real, se está disposto a abrir sua mente para possibilidades que talvez nunca tenha considerado, continue ouvindo, porque o que vou compartilhar com você
pode ser o ponto de virada que você estava esperando. Um último ponto, antes de mergulharmos no método. Algumas das técnicas que vou compartilhar podem parecer contraintuitivas no início. Eles podem desafiar crenças profundamente arraigadas sobre dinheiro, sucesso e o que realmente determina seu destino financeiro. Peço-lhe que mantenha a mente aberta. Os resultados falarão por si. Agora, sem mais delongas, vamos mergulhar no método proibido de Brian Tracy para reprogramar sua mente e atrair abundância ilimitada para a sua vida. Para realmente entender o poder do método proibido de Brian Tracy, devemos primeiro entender por que a maioria das pessoas nunca alcança a abundância financeira que deseja, apesar de trabalhar duro, ter boas intenções e seguir conselhos convencionais sobre dinheiro. De acordo com um estudo recente da Universidade de Harvard, 76% dos americanos vivem de salário em salário, independentemente do nível de renda. Mesmo as pessoas que ganham 6 dígitos anualmente, muitas vezes se veem presas na mesma armadilha da escassez que aquelas que ganham muito menos. Por que isso acontece? A resposta está no que Tracy chama de programação subconsciente do termostato financeiro. Cada um de nós literalmente tem um ponto de ajuste financeiro em nosso subconsciente. Este termostato determina quanto dinheiro achamos que merecemos, quanto podemos ganhar e quanto podemos manter. E o mais importante, este termostato foi programado em nós durante nossos anos de formação, principalmente antes dos 7 anos de idade. Pense nisso por um momento. Que mensagens você ouviu sobre dinheiro quando criança? O dinheiro não cresce em árvores. Os ricos são gananciosos. Não somos esse tipo de pessoa. Você tem que trabalhar duro para ganhar a vida. O dinheiro é a raiz de todo o mal. Essas mensagens, repetidas várias vezes durante nossa infância, tornam-se crenças profundamente arraigadas que operam completamente fora de nossa consciência. E essas crenças, não nossas capacidades ou circunstâncias externas, são o que realmente determinam nossa realidade financeira. Brian Tracy descobriu da maneira mais difícil. Nascido em uma família pobre no Canadá, ele passou seus primeiros anos vivendo na pobreza. Aos 30 anos, apesar de trabalhar incansavelmente, ele ainda lutava financeiramente. Foi então que ela teve uma revelação que mudaria sua vida para sempre. Tracy percebeu que estava operando sob uma programação mental limitante que literalmente a impedia de ver e aproveitar as oportunidades ao seu redor. Não importava o quanto ele tentasse. Seu subconsciente foi programado para a escassez, não abundância. É aqui que entra a neurociência moderna. Estudos realizados no Instituto de Tecnologia de Massachusetts mostraram que aproximadamente 95% de nossas decisões diárias, incluindo as financeiras, são tomadas pelo nosso subconsciente. Apenas 5% do nosso comportamento é impulsionado por nossos pensamentos conscientes. Isso significa que você pode ler todos os livros de finanças do mundo, participar de todos os seminários sobre investimentos, até mesmo aumentar significativamente sua renda, mas se o seu subconsciente estiver programado para a escassez, você encontrará maneiras de sabotar seu sucesso financeiro, muitas vezes sem perceber que está fazendo isso. A verdadeira genialidade de Brian Tracy foi desenvolver um método para acessar diretamente essa programação subconsciente e reescrevê-la. Um método que combina princípios de programação neurolinguística, visualização dirigida, reestruturação cognitiva e o que ele chama de âncoras neurais de abundância. Agora, deixe-me mostrar exatamente como esse método funciona e como você pode começar a aplicá-lo em sua vida imediatamente. O método proibido de Brian Tracy é composto de 5 elementos principais, que juntos criam um sistema completo para reprogramar sua mente em direção à abundância. 1. A técnica de identificar e eliminar crenças limitantes. O primeiro passo no método proibido é identificar e eliminar as crenças limitantes específicas que estão sabotando sua prosperidade. Tracy desenvolveu um processo sistemático para fazer exatamente isso. Começa com o que ele chama de
O inventário de escassez. Pegue uma folha de papel e desenhe uma linha vertical no centro, criando duas colunas. Na coluna da esquerda, escreva Minhas crenças sobre dinheiro. Então, sem se censurar, anote todas as ideias, pensamentos e crenças que você tem sobre dinheiro, riqueza, ricos e sua própria relação com as finanças. Você pode escrever coisas como: o dinheiro é difícil de ganhar. Pessoas ricas geralmente são desonestas. Eu não sou bom com finanças. Eu nunca terei dinheiro suficiente. Para ganhar dinheiro, você tem que trabalhar muito. Depois de concluir esta lista, na coluna da direita, ao lado de cada crença limitante, você escreverá uma nova crença fortalecida que deseja instalar em seu lugar. Por exemplo, o dinheiro flui para mim com facilidade e abundância. Pessoas ricas criam valor para os outros. Aprendo rapidamente tudo o que preciso saber sobre finanças. Atraio riqueza em quantidades crescentes. Eu ganho dinheiro fazendo o que amo e gosto. Mas aqui está o importante. Identificar essas crenças e anotar alternativas é apenas o primeiro passo. Para realmente eliminar as crenças limitantes, Tracy desenvolveu o que ele chama de técnica de desengajamento neurológico. Funciona assim. Para cada crença limitante que você identificou, feche os olhos e visualize essa crença como uma imagem concreta à sua frente. Pode ser um símbolo, uma cena ou até mesmo palavras escritas. O importante é que você o veja como algo separado de você. Agora, imagine que essa imagem está conectada a você por fios pretos grossos. Esses fios representam as conexões neurais que mantêm essa crença ativa em seu cérebro. Com os olhos ainda fechados, visualize uma tesoura dourada em suas mãos. Essas tesouras representam seu poder consciente de cortar conexões com essas velhas crenças. Um por um, corte cada fio enquanto diz em voz alta: eu libero essa crença que não me serve mais. Sinta a liberação, o alívio que vem quando esses fios não o conectam mais a essa velha crença limitante. Esse processo pode parecer simples, até infantil, mas é baseado em princípios neurocientíficos sólidos. Ao criar uma representação visual de suas crenças e, em seguida, tomar uma ação simbólica, mas emocionalmente significativa, para quebrar a conexão, você está literalmente ajudando seu cérebro a formar novos caminhos neurológicos. Brian Tracy recomenda passar por esse processo com cada uma de suas principais crenças limitantes, gastando pelo menos 5 minutos em cada uma. Faça isso diariamente por 21 dias e você começará a notar mudanças significativas na maneira como pensa sobre dinheiro. Um cliente de Tracy, Michael B., um contador de Denver, usou essa técnica e relatou que em apenas 2 semanas começou a identificar oportunidades de investimento que estavam literalmente à sua frente há anos, mas que sua mente programada para a escassez simplesmente não conseguia ver. Em 6 meses, ele aumentou seu patrimônio líquido em mais de US$ 120 mil, simplesmente agindo sobre essas novas oportunidades. 2. O protocolo de visualização quântica. O segundo elemento do método proibido de Brian Tracy é o que ele chama de visualização quântica. Esta não é a visualização comum que você pode ter ouvido antes. É um processo específico projetado para reprogramar seu subconsciente no nível quântico. A física quântica nos mostrou que, no nível subatômico, a observação afeta a realidade. Da mesma forma, Tracy descobriu que existe uma forma específica de visualização que pode afetar as chances de eventos em sua vida financeira. O protocolo de visualização quântica é executado da seguinte forma: todas as manhãs, imediatamente após acordar, quando sua mente está em um estado receptivo alfa, sente-se em um lugar tranquilo onde você não será interrompido. Feche os olhos e respire fundo 3 vezes. Agora, comece a visualizar seu objetivo financeiro como se já fosse sua realidade atual. Mas, e isso é crucial, não se visualize simplesmente tendo o dinheiro ou os bens materiais que deseja. Em vez disso,
Visualize-se vivendo as experiências emocionais que o dinheiro permitiria que você tivesse. Por exemplo, não visualize apenas uma conta bancária com $1 milhão. Visualize a sensação de paz de espírito, sabendo que sua família está financeiramente segura. Sinta a liberdade de escolher como você gasta seu tempo. Experimente a satisfação de poder contribuir generosamente para causas que lhe interessam. O que Tracy descobriu é que o subconsciente responde muito mais fortemente às emoções do que a números ou conceitos abstratos. Ao visualizar e, o mais importante, sentir as emoções associadas à abundância financeira, você está enviando uma mensagem poderosa ao seu cérebro. É assim que se sente financeiramente próspero. Isso é normal para maximizar a eficácia deste protocolo. Tracy recomenda incorporar todos os seus sentidos na visualização. O que você vê ao seu redor em sua vida de abundância? Que sons você associa a essa nova realidade? Existem cheiros específicos presentes neste cenário? Você pode sentir algo fisicamente, talvez a textura de um carro novo, a sensação de uma passagem de avião de primeira classe em suas mãos ou apenas a sensação de calma em seu corpo. Existe mesmo um sabor associado a essa experiência? Tracy insiste que este exercício deve ser feito com absoluta convicção, como se você estivesse se lembrando de um evento que já ocorreu, não imaginando algo que poderia acontecer no futuro. O empresário Richard B., um dos primeiros alunos de Tracy, usou essa técnica para visualizar seu negócio gerando mais de os $1 milhão em receita anual, em uma época em que mal custava os $100 mil. Segundo Richard, o mais poderoso não foi visualizar o número em si, mas as emoções. A confiança em se encontrar com clientes em potencial, sabendo que sua empresa era líder em seu setor. A satisfação de poder contratar os melhores talentos, a alegria de poder recompensar generosamente sua equipe por seu trabalho árduo. Em menos de 18 meses após o início dessa prática diária, sua empresa ultrapassou a marca de $1 milhão. O mais interessante é que as oportunidades que levaram a esse crescimento apareceram de maneiras que eu nunca poderia ter planejado, conscientemente. Tracy recomenda realizar este exercício de visualização por pelo menos 10 minutos todas as manhãs e, novamente, por 10 minutos antes de dormir. Quando sua mente estiver novamente em um estado altamente receptivo, a coerência é absolutamente essencial. 3. A técnica avançada de reenquadramento de linguagem. O terceiro componente do método proibido se concentra no poder da linguagem para literalmente reconfigurar sua realidade. Brian Tracy, depois de estudar profundamente a programação neurolinguística, desenvolveu um conjunto de padrões linguísticos específicos projetados para transformar seu relacionamento com o dinheiro. A premissa é simples, mas profunda. As palavras que você usa, tanto em sua conversa interna quanto em sua comunicação com os outros, não apenas refletem suas crenças sobre dinheiro, mas as criam e reforçam ativamente. A técnica avançada de reenquadramento de linguagem envolve a remoção sistemática de certos padrões de linguagem do seu vocabulário e a substituição por alternativas que ativam os centros de abundância em seu cérebro. Aqui estão alguns exemplos concretos. Padrão limitante. Boom, linguagem da escassez. Eu não posso pagar por isso. Isso é muito caro. Eu nunca terei dinheiro suficiente para... Reformulando a abundância. No momento, estou optando por usar meu dinheiro de outras maneiras. Este é um preço mais alto do que eu quero investir agora. Estou no processo de atrair o dinheiro necessário para... Padrão limitante. 2. Identidade financeira negativa. Eu sou ruim com dinheiro. Eu nunca fui uma pessoa para salvar. Finanças simplesmente não são minha praia. Reformulando a abundância. Estou aprendendo a dominar minha relação com o dinheiro. Estou desenvolvendo ótimos hábitos de poupança. Todos os dias, eu entendo melhor como fazer o dinheiro trabalhar para mim. Padrão limitante. 3. Dissociação de responsabilidade. A economia está ruim. Meu chefe não me paga o suficiente. Os impostos levam todo o meu dinheiro. Reformulando a abundância.
Estou encontrando oportunidades mesmo neste ambiente econômico. Estou aumentando meu valor no mercado para obter receitas mais altas. Estou aprendendo estratégias inteligentes para otimizar minha situação fiscal. A parte mais poderosa dessa técnica é que ela vai muito além de simples afirmações positivas. Trata-se de abraçar um novo paradigma linguístico que, com o tempo, literalmente reconecta seu cérebro. Tracy recomenda um exercício diário que ele chama de vigilância da linguagem. Por uma semana inteira, carregue um pequeno caderno com você ou use um aplicativo em seu telefone. Sempre que você se pegar usando um desses padrões de linguagem limitantes, anote-o. Então, imediatamente, corrija-se em voz alta, usando a reformulação de abundância correspondente. Esse processo de atenção consciente à sua linguagem tem um efeito profundo. Um estudo conduzido na Universidade da Califórnia descobriu que os padrões de linguagem podem alterar a atividade no córtex pré-frontal, a parte do cérebro responsável pela tomada de decisões financeiras, em menos de 14 dias de prática consistente. Uma das alunas de Tracy, Jennifer L., uma mãe solteira que trabalhava como enfermeira, usou essa técnica e relatou que em menos de um mês percebeu que estava tendo conversas completamente diferentes sobre dinheiro com seus colegas e superiores. Essas novas conversas levaram a oportunidades de horas extras bem remuneradas e, eventualmente, a uma promoção que aumentou seu salário em 47%. 4. O sistema de imersão em abundância. O quarto elemento do método proibido é talvez o mais controverso e, de acordo com Tracy, é a principal razão pela qual esse método foi suprimido em certos círculos. Tracy descobriu que o cérebro humano está constantemente absorvendo e processando informações do ambiente, mesmo quando não estamos cientes disso. Essa exposição constante molda nossas crenças, atitudes e expectativas sobre o que é possível para nós. O problema é que a maioria das pessoas está imersa em um ambiente que constantemente reforça a escassez, não a abundância. Das notícias que consumimos, predominantemente negativas, às conversas com amigos e familiares, muitas vezes focadas em questões econômicas, estamos rodeados de mensagens que reforçam a ideia de que não há o suficiente e que o dinheiro é difícil de encontrar. O sistema de imersão em abundância procura neutralizar essa programação negativa, criando deliberadamente um ambiente que normaliza a riqueza e a prosperidade. Veja como implementá-lo. Componente 1. Auditoria de mídia. Faça um inventário completo de todo o conteúdo de mídia que você consome regularmente. Notícias, programas de TV, podcasts, livros, revistas, contas de mídia social que você segue, etc. Pergunte a si mesmo: que mensagem sobre dinheiro, sucesso e prosperidade cada uma dessas fontes está transmitindo? Você está sendo programado para a escassez ou abundância? Em seguida, elimine sistematicamente quaisquer fontes que reforcem constantemente mensagens de crise econômica, luta financeira ou promovam uma visão negativa da riqueza. Substitua-os por fontes que normalizem o sucesso financeiro, forneçam educação sobre a construção de riqueza e apresentem modelos de pessoas prósperas com valores positivos. Componente 2. Reestruturação do círculo social. Esta é a parte que muitos acham mais difícil, mas Tracy é inflexível sobre isso. Você precisa avaliar honestamente se as pessoas com quem você passa mais tempo estão reforçando suas novas crenças de abundância ou se elas estão, sem saber, ancorando você em velhos padrões de escassez. Isso não significa abandonar seus entes queridos. Significa ser estratégico sobre quem influencia sua mentalidade financeira. Tracy recomenda encontrar pelo menos 2 pessoas que já estejam experimentando o nível de prosperidade que você deseja e desenvolver relacionamentos com elas. Isso pode ser feito por meio de grupos de networking, programas de mentoria ou simplesmente procurando conexões em seu setor. Como diz o provérbio, você se tornará a média das 5 pessoas com quem passa mais tempo. Tracy sugere que, se você deseja transformar radicalmente sua situação financeira,
precisa ser regularmente exposto a pessoas que já estão vivendo essa realidade. Componente 3. Imersão física em abundância. Este é talvez o aspecto menos convencional do sistema. Tracy recomenda procurar maneiras de se expor fisicamente a ambientes de abundância, mesmo que você não possa se dar ao luxo de morar neles. Alguns exemplos práticos. Visite regularmente bairros ricos e veja como esse ambiente se parece, se sente e é experimentado. Agende uma visita a uma concessionária de carros de luxo e faça um test drive, sem intenção de compra. Visite propriedades de alto padrão nos dias abertos. De vez em quando, desfrute de uma experiência de qualidade que normalmente está fora do seu orçamento. Uma refeição em um restaurante exclusivo, um tratamento em um spa de luxo, etc. Como um investimento em sua reprogramação mental. A ideia não é fingir que você tem recursos que não possui ou adquirir dívidas. Trata-se de dar ao seu cérebro experiências viscerais de abundância que começam a normalizar esse nível de prosperidade como uma possibilidade real para você. Um cliente de Tracy, David Kay, um vendedor de nível médio, usou essa técnica de forma consistente. Todos os sábados visitava casas abertas nos bairros mais exclusivos de sua cidade. No começo, ele se sentiu um impostor, mas depois de algumas semanas, começou a se sentir confortável nesses ambientes. O mais interessante é que em uma dessas visitas, ele fez uma conexão casual com o corretor de imóveis que por acaso tinha contatos em seu setor. Essa conexão acabou levando-o a uma oportunidade de vendas que dobrou sua receita anual. Tracy enfatiza que o sistema de imersão em abundância não é sobre ganância ou materialismo. Trata-se de reprogramar sua mente para ver a prosperidade como um estado natural e atingível, em vez de algo reservado para outros tipos de pessoas. 5. Protocolo de ação alinhada. O quinto e último componente do método proibido é aquele que conecta todo o trabalho interno com resultados tangíveis e mensuráveis no mundo real. Tracy observou que muitos sistemas de desenvolvimento pessoal falham porque se concentram exclusivamente na mentalidade, sem fornecer uma ponte clara para uma ação eficaz. O protocolo de ação alinhada foi projetado especificamente para preencher essa lacuna. O princípio fundamental é simples. Uma vez que você tenha começado a reprogramar sua mente para a abundância, você começará a perceber oportunidades que sempre existiram, mas que sua programação anterior de escassez o impediu de ver. O protocolo de ação alinhada fornece uma estrutura para avaliar e agir sobre essas oportunidades de forma a maximizar suas chances de sucesso. O protocolo tem 3 componentes principais. Componente 1. Identificação de ações de alto valor. Tracy desenvolveu um sistema para classificar as atividades com base em seu potencial de gerar retornos financeiros. Ações de valor. A. Atividades que têm potencial para produzir resultados financeiros, 10x ou mais. Ações de valor. B. Atividades que podem produzir aumentos significativos, mas menores, em sua prosperidade. Ações de valor. C. Tarefas que são necessárias, mas têm pouco impacto direto em sua situação financeira. Ações de valor D. Atividades que podem ser delegadas a outras pessoas. Ações de valor eletrônico. Atividades que podem ser completamente eliminadas sem consequências negativas. O protocolo exige que você identifique e se comprometa a executar pelo menos uma ação de valor A por dia, sem exceção. Muitas vezes, essas são as atividades que mais provocam resistência interna ou medo, justamente por terem o maior potencial de transformar sua situação. Por exemplo, para um empreendedor, uma ação de valor A pode estar fazendo aquela chamada difícil para um cliente em potencial de alto perfil. Para um funcionário, pode ser ter uma conversa direta com seu chefe sobre novas responsabilidades e remuneração. Para um investidor, pode ser pesquisar minuciosamente uma oportunidade de investimento promissora, mas fora de sua zona de conforto. Componente 2. O sistema de feedback de evidências. Para manter sua nova programação mental de abundância,
você precisa de evidências consistentes de que ela está funcionando. O sistema de feedback foi projetado para fornecer essa validação. Todas as noites antes de dormir, documente em um diário dedicado todas as evidências de abundância que você experimentou durante o dia. Estes podem incluir oportunidades inesperadas que se apresentaram, ideias criativas para aumentar sua receita, conversas positivas sobre dinheiro ou negócios, pequenos ou grandes ganhos financeiros, despesas que você evitou sem sentir privação, situações em que você tomou decisões com uma mentalidade de abundância em vez de escassez. A princípio, essa evidência pode parecer pequena ou insignificante, mas com o tempo, o ato de documentá-lo sistematicamente cria um registro poderoso de sua transformação e reforça os novos caminhos neurais que você está desenvolvendo. Componente 3. O ciclo de implementação acelerada. Tracy observou que um dos maiores obstáculos ao sucesso financeiro é o que ele chama de paralisia do perfeccionismo, a tendência de planejar e se preparar indefinidamente, em vez de agir. O ciclo de implementação acelerada é um antídoto para essa tendência. Veja como funciona. 1. Identificar. Selecione uma oportunidade ou ideia com potencial de abundância. 2. Implante rapidamente. Coloque uma versão mínima viável da ideia em ação em 72 horas ou menos. 3. Avalie honestamente. Observe os resultados sem julgamento emocional. 4. Refine estrategicamente. Faça ajustes com base no feedback real. 5. Dimensionar ou dinamizar. Expanda o que funciona ou altere rapidamente o que não funciona. 6. Repita. Retorne à etapa 1 com um novo ciclo, aplicando o que você aprendeu. Este ciclo foi projetado para ser concluído em uma semana ou menos. Tracy insiste que a velocidade de implementação é um fator crucial para o sucesso financeiro no mundo em rápida mudança de hoje. Uma aluna de Tracy, Sofia R., usou esse protocolo para lançar uma agitação paralela de consultoria que, em 6 meses, gerou mais receita do que seu emprego em tempo integral. A coisa mais notável sobre sua história é que ele estava pensando em iniciar este negócio há mais de 3 anos, mas nunca passou do estágio de planejamento até implementar o protocolo de ação alinhada. Sofia compartilha. A diferença foi que parei de esperar até me sentir pronta, ou que meu plano fosse perfeito. Comecei a agir imediatamente de acordo com minhas ideias, muitas vezes no mesmo dia em que as tive. Alguns falharam, mas cada falha me deu informações valiosas. E os que foram bem-sucedidos me surpreenderam com a rapidez com que geraram resultados. Agora que exploramos os 5 principais componentes do método proibido de Brian Tracy, vamos abordar a questão mais importante: como você integra essas técnicas em um sistema coerente que você pode implementar diariamente. Tracy desenvolveu um protocolo diário de 30 dias que incorpora todos esses elementos em uma rotina prática e gerenciável. Ele o chamou de Protocolo de Transformação de 30 dias e foi projetado para reconectar completamente seu relacionamento com dinheiro e abundância em apenas 1 mês. Aqui está a rotina diária que Tracy recomenda. De manhã, 20 a 30 minutos. 1. Ao acordar, antes de verificar seu telefone ou se expor a qualquer informação externa, execute o protocolo de visualização quântica por 10 minutos. 2. Revise suas metas financeiras específicas para os próximos 30, 90 e 365 dias. Leia-os em voz alta com convicção emocional. 3. Identifique sua participação no valor A do dia, a atividade que tem o maior potencial para melhorar significativamente sua situação financeira. 4. Execute 5 minutos da técnica de reformulação da linguagem, repetindo em voz alta seus novos padrões de linguagem de abundância. Durante o dia. 1. Conclua sua ação de valor A até o meio-dia, sem exceções. 2. Pratique o Language Watch, capturando e corrigindo qualquer linguagem de escassez assim que ela ocorrer. 3. Procure ativamente por sinais de abundância em seu ambiente e faça uma anotação mental deles. 4.
Implemente pelo menos um elemento do sistema de imersão em abundância, consumir conteúdo de prosperidade, conectar-se com pessoas de mente abundante ou expor-se fisicamente a ambientes prósperos. À noite, 15 a 20 minutos. 1. Documente todas as evidências de abundância que você notou durante o dia em seu diário da prosperidade. 2. Identifique quaisquer crenças limitantes que tenham surgido durante o dia e aplique a técnica de desengajamento neurológico. 3. Planeje suas ações de valor, A para o dia seguinte. 4. Termine com 10 minutos do protocolo de visualização quântica antes de dormir. Agora, deixe-me compartilhar com você alguns dos resultados documentados que os alunos de Tracy experimentaram depois de seguir este protocolo durante todo o período de 30 dias. Mark J., um contador que estava preso no mesmo nível de renda há 8 anos, aumentou sua renda em 67% nos 6 meses seguintes, ao lançar um serviço especializado para um nicho que ele sempre considerou muito competitivo para entrar. Aisha T., uma mãe solteira com 2 empregos, finalmente encontrou tempo e energia para lançar um pequeno negócio online que lhe permitiu largar um de seus empregos em 60 dias. Após 9 meses, ele largou seu segundo emprego e agora ganha mais trabalhando 25 horas por semana do que trabalhando 60 horas em seus 2 empregos anteriores. Carlos M., um profissional de TI que sempre acreditou que investir é para os ricos, iniciou um plano de investimento modesto e em 24 meses acumulou uma carteira de investimentos de 6 dígitos, algo que ele considerava completamente fora de alcance. O mais notável sobre esses resultados não é apenas o aumento da renda ou patrimônio líquido, mas a transformação na forma como essas pessoas percebem e se relacionam com o dinheiro. Todos eles relatam que as oportunidades que aproveitaram sempre estiveram potencialmente disponíveis para eles, mas antes do método proibido, eles literalmente não podiam vê-las devido à sua programação mental de escassez. Por que esse método foi tão zelosamente guardado? De acordo com Tracy, a razão é simples, mas profunda. Quando as pessoas descobrem que sua situação financeira é determinada principalmente por sua programação mental subconsciente, não pela economia, não por sua educação, não por sua formação, elas se tornam verdadeiramente empoderadas. E pessoas empoderadas são muito mais difíceis de controlar ou manipular. Pense nisso. Quantas indústrias de bilhões de dólares dependem de você se sentir financeiramente inseguro? Quantos produtos e serviços são vendidos com base no medo de não ter o suficiente? Quando você reconhece que a abundância começa em sua mente, quando percebe que pode reprogramar deliberadamente seu cérebro para detectar e criar oportunidades de prosperidade, você se liberta de muitas das limitações que a sociedade colocou sobre você. Mas aqui vem uma ressalva importante. O método proibido de Brian Tracy não é mágico, não é um esquema de enriquecimento rápido, requer compromisso, consistência e disposição para confrontar e desafiar crenças profundamente arraigadas sobre si mesmo e sobre dinheiro. Algumas pessoas iniciam esse processo e saem prematuramente porque se sentem desconfortáveis diante de seus padrões de pensamento limitantes. Outros esperam resultados instantâneos e ficam desiludidos quando a transformação leva tempo. Tracy é clara sobre isso. A reprogramação mental completa normalmente leva entre 30 e 90 dias de prática consistente. Os primeiros resultados visíveis geralmente aparecem por volta do dia 21, quando novas conexões neurais começam a se solidificar. Mudanças verdadeiramente profundas e duradouras geralmente se manifestam totalmente após cerca de 90 dias de prática diária. Mas aqueles que perseveram relatam que os resultados não são apenas financeiros. A eliminação da programação de escassez afeta positivamente todas as áreas da vida. Relacionamentos mais saudáveis, já que muitos conflitos interpessoais estão enraizados na insegurança financeira. Melhor saúde física, menos estresse relacionado ao dinheiro, significa menos hormônios do estresse danificando seu corpo. Maior satisfação profissional,
liberdade de escolher o trabalho com base no propósito e na paixão, não apenas na necessidade. Maior generosidade, uma mentalidade de abundância torna mais fácil compartilhar com os outros. Aumento da sensação geral de paz e bem-estar, eliminando a constante ansiedade subconsciente sobre não ter o suficiente. E agora, deixe-me compartilhar uma história pessoal final que ilustra o poder transformador desse método. Quando encontrei pela primeira vez o método proibido de Brian Tracy, minha situação financeira era francamente desastrosa. Eu tinha mais de US$ 60.000 em dívidas diversas. Minha pontuação de crédito estava em crise e eu estava trabalhando em um emprego que odiava, mas sentia que não poderia sair por causa de minhas obrigações financeiras. Além dos números, eu vivia em constante estado de ansiedade financeira. Cada projeto de lei inesperado era motivo de pânico. Conversas sobre dinheiro com meu parceiro inevitavelmente terminavam em discussões. Eu me senti preso em um ciclo interminável de trabalhar duro apenas para me manter à tona. Durante as 2 primeiras semanas de implementação do método proibido, não vi nenhuma mudança externa em minha situação. Mas por volta do dia 17, algo estranho aconteceu. Um ex-colega entrou em contato comigo para perguntar se eu estaria interessado em fazer uma consultoria para sua empresa. Era um trabalho pequeno, mas pagava bem e eu podia fazê-lo nas minhas horas de folga. O mais interessante foi que esse colega mencionou que estava pensando em entrar em contato comigo há meses, mas por algum motivo nunca o havia feito até aquele momento. Coincidência? Talvez. Mas foi a primeira de muitas coincidências de sorte que começaram a ocorrer regularmente. Ao final dos 30 dias, eu havia gerado $3.200 adicionais de renda, apenas com oportunidades que pareciam surgir do nada. Ao final dos 90 dias, eu havia estabelecido um fluxo constante de receita de consultoria que quase correspondia ao meu salário principal. 6 meses depois, eu havia pago US$ 27.000 da minha dívida. 1 ano depois, eu estava completamente livre de dívidas e acumulei meus primeiros US$ 10.000 em economias de emergência, algo que nunca havia realizado. Mas o mais valioso não foram as mudanças nos números. Foi a transformação em como eu me sentia em relação ao dinheiro. A ansiedade constante que tinha sido minha companheira por tantos anos apenas desapareceu. Foi substituído por uma confiança silenciosa de que sempre haveria recursos e oportunidades suficientes. E o mais surpreendente é que essa transformação ocorreu durante um período em que a economia geral estava em recessão. As mesmas condições externas que eu teria usado anteriormente como desculpa para minha situação financeira não tinham mais poder sobre mim. Este, acredito, é o verdadeiro segredo proibido do método de Brian Tracy. Ele liberta você da tirania das circunstâncias externas. Ele permite que você crie sua própria realidade financeira, independentemente do que está acontecendo na economia em geral. Agora, deixe-me ser absolutamente claro sobre algo. O método proibido não é uma varinha mágica. Isso não fará de você um milionário da noite para o dia. Não vai magicamente fazer o dinheiro cair do céu. O que ele fará é reprogramar sua mente para reconhecer e agir sobre as oportunidades que sempre existiram, mas que sua antiga programação de escassez o impediu de ver. Isso lhe dará as ferramentas para eliminar a autossabotagem financeira inconsciente e fornecerá a você um sistema prático e comprovado para criar abundância sustentável a longo prazo. Você chegou ao fim desta revelação sobre o método proibido de Brian Tracy para reprogramar sua mente e atrair abundância. Agora, você tem em suas mãos um conhecimento que relativamente poucas pessoas no mundo possuem. Um sistema completo e prático para transformar sua relação com o dinheiro desde o nível mais fundamental. Mas o conhecimento sozinho não tem poder. O poder vem da aplicação consistente do que você aprendeu. Como o próprio Brian Tracy sempre diz, não é o que você sabe que conta, é o que você faz com o que você sabe. Deixe-me recapitular os 5 principais componentes do método proibido que exploramos. 1.
a técnica de identificação e eliminação de crenças limitantes, TISL, para identificar e eliminar crenças subconscientes que estão sabotando sua prosperidade. 2. O protocolo de visualização quântica, PVC, para reprogramar seu subconsciente com novas imagens e emoções de abundância. 3. A técnica avançada de reenquadramento de linguagem, ART, para transformar sua linguagem e, por extensão, sua realidade financeira. 4. O sistema de imersão em abundância, AIS, cercar-se estrategicamente de estímulos, pessoas e experiências que normalizam a prosperidade. 5. O protocolo de ação alinhada, ALP, para conectar sua nova programação mental com ações concretas que produzem resultados tangíveis. Juntos, esses 5 componentes formam um sistema abrangente para reprogramar completamente sua mente para a abundância. Essas não são técnicas isoladas, eles são partes interconectadas de um processo holístico de transformação. A questão agora é: o que você fará com essas informações? Você basicamente tem 3 opções. Opção 1. Você pode ignorar o que aprendeu, continuar com os mesmos padrões que está seguindo e provavelmente obter os mesmos resultados que está obtendo. Opção 2. Você pode implementar partes do método proibido ocasionalmente ou de forma inconsistente, o que provavelmente lhe dará resultados limitados ou temporários. Opção 3. Você pode se comprometer totalmente com o protocolo de transformação de 30 dias e experimentar todo o poder desse método revolucionário. Não vou adoçar a realidade. Implementar esse método requer comprometimento. Requer uma disposição para questionar crenças profundamente arraigadas sobre si mesmo e dinheiro. Requer reservar um tempo todos os dias para sua reprogramação mental, mesmo quando a vida fica ocupada ou desafiadora. Mas eu pergunto a você, qual é o custo de não fazer isso? Qual é o preço de ficar preso nos mesmos padrões financeiros limitantes que o impedem? Que oportunidades, experiências e contribuições você pode estar perdendo por causa de sua atual programação de escassez? Como diz Brian Tracy, seu futuro é determinado pelo que você faz hoje, não amanhã. Se você está pronto para transformar radicalmente sua relação com o dinheiro e a abundância, convido você a dar o primeiro passo hoje. Comece com o inventário de crenças limitantes esta noite. Pegue um pedaço de papel, desenhe a linha no meio e comece a identificar as crenças subconscientes que ditam sua realidade financeira. Este simples ato de consciência é o primeiro passo crucial em seu caminho para a liberdade financeira. Amanhã de manhã, antes de verificar seu telefone ou começar seu dia normal, gaste 10 minutos no protocolo de visualização quântica. Sente-se em silêncio, feche os olhos e comece a criar imagens mentais vívidas de sua vida de abundância, certificando-se de incorporar todas as emoções positivas associadas a essa nova realidade. E, finalmente, identifique um valor. Uma ação que você pode realizar amanhã. Uma ação que tem o potencial de melhorar significativamente sua situação financeira. Comprometa-se a completá-lo até o meio-dia, sem desculpas. Esses 3 passos simples, se você os levar a sério, começarão a criar mudanças sutis, mas profundas, em sua realidade financeira. E eles são apenas o começo. Para aqueles que estão realmente comprometidos com sua transformação, criei recursos adicionais para guiá-lo por todo o processo de 30 dias. Lembre-se, a verdadeira riqueza começa em sua mente. As circunstâncias externas são secundárias à sua programação interna. Quando você muda sua programação mental, você inevitavelmente muda sua realidade externa. A abundância é o seu estado natural. A escassez é uma ilusão criada pela programação mental que você não escolheu conscientemente. Agora você tem as ferramentas para reescrever essa programação e recuperar a prosperidade que sempre foi seu direito de nascença. A escolha é sua. Você continuará a viver com a programação financeira limitante que lhe foi imposta? Ou você assumirá o controle de sua mente e, por extensão, de seu futuro financeiro? A hora de decidir
é agora. A hora de agir é agora. Sua vida de abundância está esperando por você. Você só precisa reprogramar sua mente para vê-lo e reivindicá-lo. Obrigado por ouvir. Desejo-lhe um caminho cheio de prosperidade, significado e verdadeira abundância.